Boa tarde! Que bom encontrá-los aqui para ensinar hoje um bombom de avelã recheado. Ele é crocante porque ele é tipo ouriço, mas ele não é espelhado, tá bom? Inclusive eu tô bem animada. A Academia Doces Inesquecíveis, ela é meu novo projeto. É um projeto de assinatura, é como se fosse um clube, tá? Uma academia, né? Que você paga mensalmente. Ela tem planos a partir de R$ 39,90 por mês. Então são planos que ficam bem acessíveis para você. O conteúdo da academia é riquíssimo, tá? É o conteúdo lá do método Doces Inesquecíveis de receita. Não é um conteúdo raso, não é um conteúdo que eu vou lá e entrego mais ou menos, não. É conteúdo profundo, são receitas testadas ao longo de centenas de encomendas. Eu não entrego coisa que eu não acho legal, que eu não testei, sabe? Eu tenho muita preocupação com o conteúdo da academia. Quem é meu aluno do método Doces Inesquecíveis ou da academia, pode confirmar aí, tá? Que são receitas realmente diferenciadas. A academia é formada por cursos, tá? Ela tem 7 cursos. Vamos começar nossas receitinhas deliciosas? Vamos lá, gente. Já vai fazer uma massa de avelã, que pra mim é uma das massas mais gostosas. Então, assim, ó, quando eu comecei na confeitaria, lá em 2008, tá? Avelã era uma coisa que tava, tipo, entrando na tendência, assim. Não se falava muito em doce de avelã, de Nutella, muito menos. Nutella é uma coisa mais recente, parece, né? Eu não sei, naquela época não se falava tanto. Vinho com Nutella nem tinha, tá? E aí, assim, quando eu comecei lá naquela época, eu já gostava muito de avelã, porque avelã é uma coisa muito gostosa, né? Já tinha Ferrero Rocher já tinha, né? Então já era uma febre o Ferrero Rocher. E eu queria ter algum doce de avelã no meu cardápio. E aí eu entrei lá no meu curso, né, no primeiro curso que eu fiz de confeitaria com uma professora maravilhosa que ensinava. E aí, assim, quando eu decidi que eu queria trabalhar com doce, enfim, fui fazer meus primeiros cursos. E aí eu cheguei para essa professora, uma fofa, uma querida, tenho muito carinho, muita gratidão. E eu cheguei para ela e falei assim, professora, se eu trocar, era um doce de, sei lá, nozes ou castanha, não me lembro. Se eu trocar por avelã, dá certo? E ela respondeu pra mim assim, isso é no meu outro curso. E ela não me respondeu, na real. E eu fiquei tão chateada, assim, tanto que quando eu decidi que eu ia dar aula, a primeira coisa que eu falei assim, cara, eu não vou ensinar desse jeito. Eu vou ensinar de um jeito que é como eu queria ter aprendido, porque tem coisas que não tem por que você esconder, né? E aí a gente foi pra cozinha testar. Peguei aqui uma receita base, que não é a receita que eu vou ensinar hoje, tá? Que com o tempo eu fui adaptando as receitas pra chegar nas minhas, né? Mas peguei uma receita base de nozes ou castanha, não me lembro mesmo, e troquei por avelã. E ficou mais ou menos. Depois eu descobri que pra ficar bem bom, você tem que torrar a avelã, tá? Aqui eu já piquei ela, tá? Mas você sabe que a avelã, elas são bolinhas, né? Então, como é que você vai fazer ela? Ela vem normalmente marronzinho, tá? Ela vem assim numa corzinha marrom, que é uma pelinha que tem em volta da avelã. Você vai pegar uma frigideira, ou melhor ainda no forno, tá? Você vai colocar numa forma e vai colocar. Na frigideira você vai mexendinho na frigideira até que solte cheiro de Ferrero Rocher. Não tem explicação melhor do que essa, tá? Que vem aquele cheirão de Ferrero Rocher, é porque já deu. A outra opção é forno, uma meia horinha no forno, vai cuidando, que depende da quantidade. Se for muita, vai ter que ficar mais tempo. Se for menos, vai ficar menos tempo, normal. Mas eu vou colocar no forno a 180 graus e vou cuidando, vou mexendinho a cada meia hora aproximadamente, 15 minutos, eu dou uma mexidinha. Também até vir aquele cheirão de Ferrero Rocher. E aí eu coloco numa colher, dou uma esfriadinha pra não queimar minha mão, óbvio, né? E aí eu faço esse movimento nela. Quando eu fizer esse movimento nela, aquela pelinha marrom, ela solta com facilidade. Por que eu quero soltar a pelinha? Porque eu quero a avelã mais clarinha. Eu não quero a avelã marrom, tá? Ela fica mais chique quando eu tiro a pelezinha, tá bom? E aí, assim, depois que soltou, já sei que já deu certo, eu desligo o forno, deixo ela esfriar, uma meia hora, uma hora fora do forno, e aí eu venho com a minha mão e vou fazendo assim, né? Elas pego 10, 20, faço assim, ela vai soltando aquela pelezinha, eu vou tirando, tá? Então é bem tranquilo. Eu faço isso, normalmente quando eu compro avelã, isso é bem importante, gente. Avelã, nozes, amêndoa, todas as frutas secas, elas têm uma perecibilidade, as oleaginosas, né? Eu não sei se já aconteceu com você de você comer uma fruta, especialmente nozes, ela fica com gosto que eu falo que é gosto de ranço, né? Um gosto meio azedo, assim. Por quê? Porque elas estragam, tá? Então, o que eu faço? Pra mim,
vale mais a pena comprar em quantidade, porque quando eu compro no meu fornecedor, quando eu pago 1 quilo é uma coisa, quando eu pago 10 quilos é outra. E como eu tenho volume de encomendas, 10 quilos é algo que eu uso. Só que veja só, se eu compro 10 quilos e deixo na geladeira ou deixo fora da geladeira, ela tende a estragar. Então, o que eu falo? Fora da geladeira, a fruta vai durar mais ou menos aí 20 dias, tá? Depende da fruta, tá bom? Quando eu falo fruta, é nozes, castanha, amêndoa, avelã, tá? São essas frutas oleaginosas. Elas vão durar por aí, depois disso elas vão ter se rançado. Na geladeira, ela vai durar aí 6 meses, tranquilamente. E no freezer, ela vai durar anos. Não, nossa, tipo assim, só se teu freezer realmente desligar, estragar, que você vai ter algum problema. Mas elas duram pra caramba. Então eu compro em quantidade, torro tudo, tiro a casca de tudo e aí faço pacotes de meio quilo, de 1 quilo e coloco no freezer, tá? Então acaba valendo a pena. Tirou do freezer pra utilizar, já faz a massa de tudo. Ou deixa na geladeira a fruta, tá? Então funciona muito bem dessa forma, beleza? Então a gente vai utilizar a avelã. Aqui, essa dali eu vou usar para cobertura, essa daqui é que eu vou utilizar para a massa do meu brigadeiro, tá? Meu brigadeiro não, para mim a massa de avelã, que não é um brigadeiro apesar de ter leite condensado, mas eu não chamo de brigadeiro porque ele tem muita avelã. Eu chamaria de brigadeiro se eu colocasse uma essência de avelã ou se eu colocasse um pouco de Nutella, tá? Daí eu chamaria de brigadeiro, mas aqui é uma massa de avelã mesmo. Para essa receita eu tô utilizando 300 gramas de leite condensado, 75 gramas de creme de leite e 110 gramas de avelã torrada e moída, tá? Então, você torra ela para sair esse cheirinho, né, de Ferrero Rocher. E você também, você torra ela e tritura. Eu usei processador de alimentos, você pode usar o liquidificador também, pode ser, tá bom? Gente, um segredo dessa massa é o seguinte, se você ficar esperando aquele ponto de brigadeiro, sabe aquele ponto que você puxa aqui no meio, fica abertão, a massa tá firme, ela provavelmente vai ficar borrachuda, tá? Essa massa, ela não pode ser demais apurada. Então, começou a descolar, começou a ficar firme, eu já desligo a panela e já aguardo a massa, tá bom? Que senão essa massa, ela realmente fica borrachuda, depois fica ruim de trabalhar. É um segredinho dessa massa. E isso vale pra massa se você fizer a mesma receita com nozes, com castanha, dá a mesma coisa, tá bom? Ó, começou a ferver, tá começandinho, tá? Ainda nem ferveu bem. É tempo de dar uma engrossada e eu já vou desligar, tá? Eu não quero esse doce duro, senão lembra que eu falei? Ele fica borrachudo, tá bom? Olha lá, a minha massa agora já começou, ó, a firmar, tá vendo? É uma massa que já tem uma firmeza. Ela já começa, mas ela parece que tá mole, tá vendo? Mas é assim mesmo. Se eu deixar apurar demais, ela fica borrachuda, tá? Então ela tem uma textura assim, ó, que ela não chega a ser aquela coisa que descola do fundo da panela, tá vendo? Mas ela tem uma textura já, tá? Ó, ok? Então essa massa desse jeito é o ponto ideal para eu poder trabalhar. Deixa eu pegar um plastiquinho aqui. Ela tem uma textura mais cremosa, tá vendo? Quando eu puxo, ela até fica lá com o riozinho aberto, mas ela parece que tá mole. Pra quem tá mexendo, tem essa sensação, tá? Talvez na câmera vocês não tenham, mas pra quem tá mexendo, tem essa sensação sim. Mas é esse ponto mesmo. Ela não tem o capote, tá vendo? Que deveria ter normalmente no brigadeiro, ela não tem. Se eu deixar chegar no ponto de capote, ela fica borrachuda, tá bom? Ó, então aqui, gente. Toda a minha massinha vai para um plástico. Eu sempre coloco as minhas massas no plástico, tá? Pra garantir que elas fiquem bem seguras aí, né? Tá bom? E embaladinhas e fáceis de trabalhar. Essa massinha aqui tá pronta. Ela vai ficar na geladeira, tá? Até amanhã, e amanhã, hoje mesmo, eu posso enrolar ela mais tarde. Mas eu já trouxe uma pronta que eu fiz hoje de manhã, inclusive, tá? Cadê ela? Tá aqui. Ó, ela ficou na geladeira. Eu fiz essa massa hoje, eram umas 9 da manhã, né, Marjorie, quando eu te mandei o áudio que eu tava aqui no ateliê. Então eu vim pra cá, fiz a massa, fiz no micro-ondas. Ó, essa aqui eu fiz na panela, essa aqui eu fiz no micro-ondas, né? Lembra que eu falei na aula passada, sexta-feira, que dá pra fazer dos dois jeitos? E ó, que massinha boa, soltando no meu plástico com tranquilidade, tá bom? Então, bem tranquilo mesmo. E aí deixei na geladeira até agora, tirei 15 para as 4, tá? Tirei da geladeira para poder enrolar aqui na aula.
Então a gente vai começar recheando essas nossas bolinhas aqui, tá bom? Deixa eu pegar só um desmoldante aqui pra passar na minha mão. Sempre que você vai trabalhar com uma luva, ó lá, eu uso esse spray desmoldante ou gordura vegetal hidrogenada, tá? Só pra não ficar grudando o docinho na minha mão, beleza? Então aqui é só pra não ficar grudando. Então assim, esse tipo de massa de avelã, de nozes, de castanha, é o tipo de massa que ela tem uma gordura natural da fruta, tá? Então, aí eu não precisaria nem passar, na verdade, o desmoldante, sabe? Eu passo porque, enfim, eu tenho vergonha de passar vergonha ao vivo na live. Mas, assim, no ateliê eu acho que eu nem passaria, porque não precisa. Porque no primeiro docinho ele já começa a soltar a gordura da avelã, e aí eu não tenho problema em relação a isso, tá? Então aqui eu vou fazer 10, o suficiente pra mostrar pra você, tá bom? Eu pesei os meus docinhos aqui com 14 gramas, tá bom? Eu pesei eles com 14 gramas e agora eu vou rechear. Você reparou que eu não fiz as bolinhas? Poderia ter feito as bolinhas? Não tem problema nenhum, mas você vê o tempo. Tudo que eu falo é tempo, tá? Vamos supor que eu leve 2 segundos para pesar o doce. 3, sei lá, né? Para pesar o doce. Mais 2 segundos, eu tô colocando quase 50% a mais de tempo no meu doce que eu não precisava. Por quê? Porque eu vou rechear ele. Então eu não vou fazer isso antes, tá? Só pesei todos mesmo. Aí eu vou rechear. Como que eu vou rechear ele? Eu preparei aqui umas bolinhas de Nutella, tá vendo? Eu cortei um papel manteiga em quadradinhos retangulares, né? E coloquei aqui a minha Nutella. E eu vou pegar, tá no freezer, tá? Eu posso ir pegando até 4 por vez. Eu vou pegando de 2 em 2 porque o freezer tá do meu lado. Se eu tivesse na produção, eu ia ter que ir pegando de 4 em 4, porque ela amolece muito rápido, tá bom? Agora sim, eu pego a massinha, faço uma bolinha rápida, pego a minha massinha de Nutella, coloco lá dentro, faço tipo um pastelzinho, tá vendo? E fecho. Prontinho, o nosso docinho já está aqui enrolado, agora a gente vai derreter o chocolate. E assim, gente, vocês sabem que eu sou uma professora muito verdadeira, né? Eu sou uma professora que eu gosto de trazer muito o mundo real pra vocês. E eu não fico fazendo firula e não fico fingindo. Nenhum de nós somos ricos, somos confeiteiros. E confeitaria é uma coisa que custa dinheiro, né? Um pacote de cobertura, esse aqui é uma cobertura do Cical, tá? Esse aqui é um pacote de 1 quilo. Eu acho que você vai pagar uns 40 pau, tá? Mais ou menos por aí, a última vez que eu paguei foi algo entre 38 e 45, tá? Aqui em Curitiba. Só que esse meu cobertura aqui, ele não tá derretendo bem. E assim, eu gosto do chocolate cobertura da Harold, é o que eu gosto mais, tá? Mas, enfim, é caro, né? É caro. E assim, eu tô com um pacote ainda tem, sei lá, agora deve ter uns 400 gramas ali dentro, 300 gramas. Então, assim, eu não vou jogar fora só porque eu dou aula e comprar um pacote novo pra mostrar pra você. Eu vou te mostrar a vida real, tá? Esse chocolate aqui eu vou pôr pra derreter. E eu tenho certeza que ele não vai ficar fluido, porque eu já testei ele esses dias atrás e ele não tava fluido. Eu podia jogá-lo fora, mas eu não vou fazer isso. Eu vou te mostrar como consertar, tá bom? Então a gente vai aprender hoje como que faz se o teu chocolate não tiver fluido. Isso só vale se você tiver com chocolate novo, tá? Do pacote. Porque quando você tá trabalhando com chocolate que você já utilizou, já esquentou, já guardou, já esquentou, já guardou, já esquentou, e ele não tá fluindo, provavelmente é porque estragou no meio do caminho, tá? Não tem jeito. Se você esquentar demais o seu chocolate, ele vai também queimar. E aí ele vai ficar pastoso. E aí você não vai conseguir consertar do jeito que eu vou te ensinar, tá? Mas essa cobertura aqui, a Denise, realmente eu acho que é a marca. Eu gosto da Cical, mas pro chocolate cobertura não tá sendo legal. Então eu abri ele, uma semana depois ele tava grosso, tá? E eu falei, eu não vou jogar fora. Então vamos lá, vou colocar pra derreter. Sempre eu coloco pra derreter na potência média, tá? Eu vou colocar aqui 1 minuto. Confirmar se tá na potência. 1 minuto, vou mexer, vou misturando, tá bom? E aí a gente vai esperar ele derreter. Ele vai ficar, como eu falei, ele vai ficar grosso, porque eu sei que ele tá com esse problema. E aí eu vou dar a dica de como afiná-lo. E a dica que eu vou dar vale pra cobertura branca também. Ó, aqui foi mais 1 minuto. Ó.
E assim, é interessante porque o cobertura ele também queima, tá? Então ele não pode passar daqueles 50 graus. Ó, então aqui, ó, ele tá ainda a 31 graus, tá? Então bora colocar mais um minuto, não tem problema. Mas só aqui eu já vejo que ele tá meio espesso, né? Ó, então aqui já deu, olha lá. Olha como tá grosso, tá vendo, gente? Olha só. Tá horrível, né? E, enfim. Mas eu quis fazer pra vocês verem, tá? Então, como que eu salvo um chocolate desse? Então, a primeira coisa é ter certeza que você não queimou o chocolate, tá? Como que eu tenho certeza que eu não queimei o chocolate? Acompanhando a temperatura. Se passar de 50 graus, você queimou, aí joga fora e pega outro, tá? Então, primeira coisa é acompanhando a temperatura. Aqui tá em 42. Então, eu vou mexer bem até que todas as bolinhas estejam derretidas. Que eu preciso ver esse chocolate totalmente derretido, tá? Tem bolinhas aqui de chocolate ainda, mas só de mexer ele derrete, beleza? Essa dica que eu vou dar não é dica minha, tá? É dica do meu querido amigo Alexandre Bispo, que faleceu semana passada, tá? É um dos maiores chocolatiers do Brasil. Ele ensinou isso e eu confio totalmente no que ele ensinava. Né? E eu ensino como ele ensinou, tá bom? Óleo de canola, nenhum outro, tá? Segundo ele, não dá certo, quer dizer, até dá, mas não é o certo, tá? Então, óleo de canola você vai utilizar. Não vai colocar nem óleo de coco, nem óleo de milho, nem óleo de soja, óleo de canola, tá bom? O óleo do coco ele vai dar um pouquinho de gosto, por isso, tá? Mas se quiser pôr, dá certo. E aí eu vou colocar um pouquinho, ó, um fiozinho de óleo de canola. E mexe. Conforme a necessidade, tá? Então aqui eu coloquei um pouco, ó. Olha a diferença, já tá quase fluido, tá vendo? Tá? Olha a diferença. Se eu quisesse deixar mais fluido, eu podia colocar mais. Mas pra técnica que eu vou fazer, esse tanto de fluidez é o suficiente. Eu não vou pôr mais, não, tá? Aí eu vou pegar minha luva aqui. Meu avelã, né? Que já tá torrada e moída. E aí eu pego a minha bolinha, passo o chocolate na minha luva até a dobrinha da minha mão. Faço esse movimento aqui circular. E coloco o meu chocolate na avelã. Novamente, circular, avelã. Deixa eu mostrar aqui de pertinho como é que ficou. Ai, vou tomar remédio. Vou tomar remédio. Olha lá, gente. E eu não vou poder comer, porque eu não consigo. Você quer comer um, Marjorie? Vai contar pra gente. A Marjorie conta pra gente se tá bom. Mostra o recheio na câmera, mãe. Que eu sempre como no final, né? Mas hoje eu não consigo. Deu pra ver lá na câmera? Aí, ó. Olha que lindo que ficou. Muito bom. Verdade, doceria, mas hoje eu tô com um pouquinho mais do que o normal mesmo. Mas enfim, vou tomar remédio e vou ficar boa, tá bom? Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.